Olá, no Papo de Professor de hoje vamos estudar a legislação que trata da educação em direitos humanos. Olá, professora, tudo bom? Tudo bom, Vivian. Professora, do que fala a Resolução 1 de 30 de maio de 2012? As diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos têm como fundamento legal a Lei 9.131 de 1995. Ela diz que cabe ao MEC exercer as atribuições do poder público federal em matéria de educação. Ou seja, ao Ministério de Educação e Cultura cabe formular e avaliar a Política Nacional de Educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis. A Resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno se fundamenta também na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases, além dos documentos internacionais assinados pelo Brasil, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração das Nações Unidas sobre Educação e Formação. E o parecer? Bom, Vivian, todo parecer, ele explica a legislação e orienta a sua aplicação. Por isso é muito importante para os que vão prestar o concurso. O parecer número 8 conceitua os direitos humanos como frutos da luta pelo reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana. Ele explica que os direitos humanos foram histórica e socialmente construídos. Por isso, estão em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de direitos em razão das transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, históricos e políticos. O parecer enfatiza a importância da educação nesse processo de construção histórica e social. Então, ela é considerada uma das mediações fundamentais tanto para o acesso ao legado histórico dos direitos humanos, quanto para a compreensão de que a cultura dos direitos humanos é um dos alicerces para a mudança social. Por essa razão, a própria educação é reconhecida como um dos direitos humanos. Professora, e nesse contexto, o que são direitos humanos? Os direitos humanos são um conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos. Eles referem-se à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana. E o que significa isso, transindividuais ou difusos? Porque eles dizem respeito a pessoas indeterminadas, por exemplo, direito ao meio ambiente saudável ou à evolução da sociedade, como o Estatuto do Idoso. Portanto, a política de direitos humanos atua como linguagem internacional no sentido de fazer cumprir os direitos humanos, além de trabalhar pela sua universalização. E no Brasil, existem outras leis falando sobre direitos humanos? Existem. Nós temos um conjunto de leis, diretrizes e normas legais. Por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei dos direitos humanos. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, também. As diretrizes para a educação escolar indígena, as diretrizes para as escolas do campo, também são direitos humanos. E a definição constitucional da educação especial como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidade de ensino também é considerado direito humano. E por que tornar efetiva a educação em direitos humanos? A finalidade de educar em direitos humanos está vinculada à necessidade de se promover a educação para a mudança e para a transformação social e deve fundamentar-se nos princípios da dignidade humana, da igualdade de direitos, do reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, da laicidade do Estado, da democracia na educação e sustentabilidade socioambiental.
Articula-se, por exemplo, a formação de uma consciência cidadã, capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e político. E mais, articula-se ao desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, sendo que para isso o professor e a professora devem utilizar linguagens e materiais didáticos contextualizados. Professor, e quem acompanha a implantação da resolução? Bom, os conselhos, de educação definem as estratégias de acompanhamento das ações. As escolas decidem como proceder para garantir a educação em direitos humanos, que deve aparecer em todos os documentos de forma transversal ou interdisciplinar. Por exemplo, no projeto político-pedagógico, no regimento escolar, etc. Isso significa que a escola precisa considerar a educação em direitos humanos na escolha ou construção dos materiais didáticos e pedagógicos, no modelo de ensino e de gestão e nos diferentes processos de avaliação. Professora, quais são os desafios para que isso aconteça? O maior desafio é garantir a participação dos diferentes atores que compõem o ambiente escolar, para que todos e todas compreendam que a educação em direitos humanos foi elaborada tendo em vista as profundas contradições que marcam a sociedade brasileira, A existência de graves violações de direitos em consequência da exclusão social, econômica, política e cultural, que promovem a pobreza, as desigualdades, as discriminações, os autoritarismos, enfim, as múltiplas formas de violências contra a pessoa humana. Professora, por que a senhora escolheu estudar sobre esse decreto, do tratamento nominal das pessoas travestis e transexuais? Eu acho que ele está muito ligado com o que a gente viu até agora, Porque o governo de São Paulo, com esse decreto, afirma o direito de reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana, ou seja, faz educação em direitos humanos. O decreto reafirma o princípio constitucional do direito à dignidade, fundamentado no Estado democrático de direito, que assegura o pleno respeito às pessoas, independentemente de sua identidade de gênero, e reafirma também o objetivo da República Federativa do Brasil, no sentido de constituir uma sociedade justa que promova o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, está tudo na lei. Está tudo na lei. A igualdade, a liberdade e a autonomia individual são princípios constitucionais que orientam a atuação do Estado e impõem a realização de políticas públicas destinadas à promoção da cidadania e respeito às diferenças humanas, incluídas as diferenças sexuais. Ou seja, os direitos da diversidade sexual constituem direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e sua proteção requer ações efetivas do Estado no sentido de assegurar o pleno exercício da cidadania e a integral inclusão social da população LGBT. Professora, mas esse decreto, ele está situado nessas determinações? Sim, para garantir os direitos constitucionais, o decreto determina que toda pessoa tem direito ao tratamento correspondente ao seu gênero e transexuais e travestis possuem identidade de gênero distinta do sexo biológico. E isso levou à edição desse decreto. Assim, o decreto assegura às pessoas transexuais e travestis o direito à escolha do tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da administração direta
e indireta do Estado de São Paulo, sendo que a pessoa interessada indicará o prenome que corresponda à forma pela qual se conheça. Bom, é isso aí, hein? Vamos torcer e lutar para que esse direito e outros não sejam retirados. É isso aí, professor. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado você, obrigado também àqueles que nos escutam. E o programa de hoje fica por aqui. Até o próximo vídeo sobre dicas para a Prova Mérito.